a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, quero agradecer a Deus por mais esse dia de vida, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre o reino de Deus, sobre o projeto de Deus para as nossas vidas. Quero agradecer a Deus pela tua vida, por Deus ter te trazido aqui, que Deus possa te abençoar e que Deus possa aumentar a sua fé cada dia mais. O nosso objetivo aqui nessa casa de oração é pregar a palavra de Deus. A nossa fé não é em homens, não é em religião, não é em nenhuma doutrina. A nossa fé é na Bíblia Sagrada. Nós cremos na Bíblia como um livro, um único livro escrito por Deus, um único livro que é vivo aqui na terra. E nós cremos que a Bíblia é um livro matematicamente perfeito. É o único livro que fala quem é Deus, o que Deus pensa e qual o projeto de Deus para o ser humano. E nós viemos à igreja para nos reunirmos, para buscarmos o conhecimento desse projeto e para também um dar força ao outro, porque lá na rua você não vai ter a oportunidade de ouvir falar de Deus. Então Deus ele fez a reunião, ele fez a igreja para que você possa ouvir a palavra de Deus e crescendo na graça e no conhecimento de Deus, aumentando a sua fé. E é importante você entender que a maioria das religiões baseiam a sua fé também na Bíblia Sagrada. E você precisa de ler a Bíblia. Muitas pessoas querem vir à igreja apenas para receber milagres, bênçãos e muitas vezes para barganhar com Deus. Mas o que importa, segundo Jesus, não é você ser curado ou você ser abençoado financeiramente. O que importa é você estar ou ficar preparado para entrar no reino de Deus, para receber a maior promessa que existe aqui na terra para o ser humano, que é a ressurreição e a vida eterna. A Bíblia prega a ressurreição. Por isso que Jesus morre e ao terceiro dia ressuscita, para dar o exemplo. E quando Jesus ressuscita, ele se encontra com mais de 500 pessoas. Ele conversa com essas pessoas e ele conhece essas pessoas. E o que eu acho maravilhoso nesse projeto de Deus, da ressurreição, o que eu acho maravilhoso? Eu acho maravilhoso porque essa é uma esperança que eu me baseio nela para mim e para minha família. Eu sou casado, tenho 2 filhas que eu amo, que eu dou a minha vida por elas, amo a minha esposa e eu pretendo viver eternamente com a minha família. Eu não casei até que a morte me separe. Eu casei para viver eternamente com a minha esposa e quero viver eternamente com as minhas filhas. E a melhor promessa que eu achei aqui na terra foi a que está escrita na Bíblia Sagrada, que é a ressurreição. Por quê? Porque as outras promessas, elas fazem de você uma pessoa que vai morrer fisicamente e vai morrer espiritualmente. Você, quando morrer, mesmo que você volte num outro plano, você não vai lembrar quem você era. E se você não lembrar quem você era, você morreu. Eu sou a minha personalidade. Para mim não importa se eu for ressuscitado, se eu for nascer no corpo de um cabrito, de uma pulga, de um cachorro, de um pernilongo. Não importa o corpo que eu vou ter, eu quero saber se o cara que vai estar lá dentro sou eu.
eu que conheço a minha esposa, conheço a minha filha, eu quero saber se na hora que eu tiver outra oportunidade de viver, se eu vou chegar lá, vou encontrar com a minha filha, ela vai saber que eu sou o pai dela. Eu vou encontrar com a minha esposa, ela vai saber que eu sou esposa dela. É isso que eu quero saber. Esse projeto que eu quero, não quero outro projeto. Outro projeto não serve para mim. Projeto para mim é eu, em qualquer outra vida, não importa o corpo que eu vá viver nele, mas eu quero lá encontrar comigo mesmo, encontrar com a minha família, como eu digo para Deus sempre, mesmo que eu seja o último do teu reino, eu não importo ser escravo de Deus, eu não importo que eu e a minha família, aonde Deus falar que eu vou vivendo, para mim não interessa também se é no céu, se é na terra, sem Marte, sem Vênus, para mim isso não interessa. Eu não aceito é morrer. Isso é que eu não aceito. Eu não aceito uma filha minha morrer. Pode morrer o corpo, mas a esperança dela ressuscitar vai estar em mim. E eu creio pela fé, porque tudo é pela fé. Tudo é pela fé. E eu creio que eu vou encontrar com eles um dia. Não importa se a minha família for a menor lá no céu. Se todo mundo olhar e falar, aquela família não é uma família de jacula, aquela família de povo, eles são bobinhos, eles não são nada. Mas estão aqui junto com Deus, porque Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor amor, Deus tem a melhor justiça, Deus tem a melhor verdade. Nós viemos nesse mundo aqui desde quando criancinha, desde quando nos entendemos por gente, buscando três coisas que nós não encontramos até hoje no ser humano, nem no governo do homem, nem nas pessoas que dizem que nos amam, que é o verdadeiro amor, a verdade absoluta e a justiça verdadeira. Nós não encontramos, mas Deus tem para dar, Deus tem para dar, e é nisso que eu creio. A nossa fé aqui é nisso. Como o apóstolo Paulo falou, se eu acreditar que eu só vou viver, vou morrer, não vou ressuscitar, ou vou ressuscitar, não vou saber quem eu sou, então vou fazer festa, vou comer, beber, dormir, eu vou ter compromisso com o quê? Para quê? A minha esperança de vida eterna, e nós acreditamos na Bíblia Sagrada. Inclusive, nós usamos a edição corrigida fiel, que é a melhor Bíblia que tem no mercado brasileiro, e em inglês também, espanhol. O que Deus recebe é aquilo que você fala de coração. A igreja, ela não pode ter o objetivo de as pessoas que vêm aqui aparecer e querer ser melhor do que alguém, porque aqui na terra não tem ninguém melhor do que ninguém. Cada um com a sua característica. Também não tem ninguém mais bonito que ninguém, nem mais sabido que ninguém. Sabido é Deus. Nós somos seres humanos, todos temos as nossas limitações, todos temos a nossa individualidade. Para Deus, todos nós somos iguais. E Deus ama a todos e quer salvar a todos. É nós que não queremos ser salvos. Por isso nós viemos à igreja para lutarmos, para conquistar o coração de Deus. Ele chama todos os dias. E a minha igreja já oferece a oportunidade, por quê? Porque eu sei que o que importa para Deus, que você vir aqui, você dê um versículo, não tem problema, você pode ser analfabeto, você pode ser o que for. Eu sou um homem que tem uma felicidade, tem muita experiência com Deus. Eu conheci um cidadão que ele era tão analfabeto que ele não conseguia falar, não é de escrever, de ler não. Ele não conseguia falar, ele não conseguia achar as palavras, mas ele falava tudo errado. Um senhor lá de Itajaí. Mas ele tinha um amor tão grande por Deus, tão grande pelo reino de Deus, tão grande pela Bíblia, que ele ficava ouvindo a Bíblia. E ele orou tanto, pediu tanto para Deus, que um dia ele acordou com toda a Bíblia na cabeça. Inclusive, às vezes no verão, ali em Balneário Camboriú, com aquele sol terrível, as pessoas, todo mundo tomando banho de mar, ele estava ali de terno, um terninho, com a Bíblia debaixo do braço, mas ele não sabia ler não, mas ele falava ela todinha, sabia ler todinha.
O que Deus quer de nós é sinceridade. Como você, quando conhece alguém, conhece uma outra pessoa, não importa se é namorada, se é esposa, não importa se é um amigo, uma amiga, ou uma pessoa que você vai lidar com ela comercialmente, o que você espera daquela pessoa é a honestidade daquela pessoa, né? É a sinceridade. Você não vai lidar com alguém esperando que a pessoa te roube, ou te engane, ou minta para você. Ninguém quer isso. Deus também não quer. Deus quer que você tenha um coração bom e puro perante Ele. Embora Deus sabe as nossas fraquezas, embora Deus sabe que nós lutamos contra as nossas dificuldades, todos nós temos muitas coisas ruins dentro de nós, todos nós. E por que Deus fez a Bíblia? Para que a palavra dele comece a entrar na sua mente e aquelas coisas ruins comecem a sair. Aí, o que acontece? A Bíblia diz que você, quando aceita o Evangelho, aceita a Bíblia, quando você aceita Jesus na sua vida, você se torna a luz do mundo. Ou seja, quando o Evangelho começa a entrar em você, as trevas começam a sair, aquele gênio ruim que você tem, aquele temperamento ruim, aquele egoísmo, aquela falta de paciência, aquela falta de amor, aquele amor muitas vezes guardado. Tem gente que é calmo, que é tranquilo, que é paciente, mas ele tem um amor guardado, ele vive só para ele é fechado. Às vezes tem gente que vive 20, 30 anos com o outro, não tem coragem de dizer eu te amo. Tem filhos que os pais morrem por eles, são capazes de entrar na frente de uma bala pelo filho, e não tem coragem de dizer ao seu pai: pai, eu te amo. Entendeu? E o Evangelho vem para isso. Quando a Bíblia vai entrando na sua mente, ela vai arrancando aquela podridão toda que está dentro de você e vai transformando você em um ser humano, que é o projeto de Deus. Nós deixarmos de ser animais, de sermos instintivos, de agirmos por instinto, pela ignorância, e começarmos a agir pelo amor. Que a Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 13, ela deixa claro que a maior arma que existe aqui na terra, a maior ferramenta, é o amor. A Bíblia diz que o amor nunca falha. E nós temos, todos nós aqui, temos uma quantidade absurda de amor dentro de nós. É impressionante o tanto de amor que nós temos dentro de nós. Só que nós temos a dificuldade de tirar ele para fora. Nós muitas vezes somos miseráveis, somos avarentos, não temos coragem de tirar o amor de dentro da gente e dar para as pessoas que a gente convive com elas. As pessoas que até a gente diz que ama, mas a gente guarda, a gente retém o bem. Porque também a gente fica botando a culpa nos outros. O culpado é sempre o outro. O culpado é sempre o outro. Você acorda, você já fica procurando o culpado. Quando você teria que acordar e falar: Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso de vida, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bom. Nesse momento, milhares de pessoas estão sofrendo, milhares de pessoas estão escutando bombas caindo lá na sua casa, estão recebendo notícias de câncer, de AIDS, de ebola, e eu estou acordando aqui com saúde. Senhor, obrigado, o Senhor é maravilhoso. A gente já tinha que acordar assim, saltitando e pulando de alegria. E quando encontrasse com o nosso próximo, que é o nosso próximo que a gente deve amar, já começa a ser a esposa que Deus deu, os filhos, o pai, a mãe, o irmão. Quando a gente encontrasse com o próximo, a gente, ao invés de já olhar com aquela cara feia, ou já esperar uma palavra para a gente retrucar com uma pior ainda, a gente já devia vir de coração aberto, com um sorriso no rosto, com uma palavra de amor e de carinho, dizer: olha que maravilha, acordei agora, graças a Deus vivo, e estou te vendo, você é importante para mim, você é uma pessoa que Deus colocou na minha vida, eu quero dizer para você que eu te amo. Não seria muito melhor ser assim, fazer isso? Mas às vezes você guarda isso com um estranho que você nunca viu, uma pessoa na rua que você nunca viu, e nem sabe que vai vir troca de barco. A gente tem um relacionamento com as pessoas de reclamação. A
gente, todos os dias, a gente tem um livro cheio, com mais de 500 páginas, anotadas e numeradas, os defeitos das pessoas que a gente vive com elas. E quando você vê a pessoa na sua frente, você começa já a mostrar os defeitos, sendo que a Bíblia, meu irmão, ela vai te exortar e vai dizer para você o seguinte: examine-se o homem a si mesmo. A sua função aqui na terra é te examinar. Para quê? Se você te examinar, você vai começar a ver que tem coisas dentro de você que não prestam, que trabalham contra você mesmo. Você mesmo sonhando com a sua felicidade, mesmo você com um monte de projetos maravilhosos para o seu futuro, você estraga a maioria dos seus projetos, com a sua própria mão, com a sua própria maneira de agir, com o seu próprio temperamento, com o seu próprio juízo. Por isso, meu irmão, eu digo para você, a Bíblia é clara: ai do homem que confia no homem. Por isso que aqui nesse altar, eu não peço para você confiar em mim, nem me seguir, nem acreditar em mim. Você vem aqui nessa igreja para acreditar em Deus, para acreditar na Bíblia, para ler a Bíblia e seguir a Jesus. Você não é chamado para seguir a ninguém, a não ser Jesus. Muitas pessoas ficam presas a religiões, a doutrinas, e esquecem de seguir a Deus. Eu quero ler uma palavra para você. Eu quero dizer para você uma coisa, meus irmãos. De vez em quando eu falo isso aqui, porque as pessoas às vezes chegam na minha igreja e saem às vezes chateadas. Puxa vida, o pastor, só porque eu fui lá e pregou aquilo ali. Vou dizer para você, eu sou um homem de oração, sou um homem que tem uma vida com Deus. E muito antes de eu chegar aqui nessa igreja, eu já orei na minha casa bastante. Eu pedi para Deus a palavra lá na minha casa já. Porque eu, como ser humano, eu não tenho palavra nenhuma para te dizer, a não ser boa tarde, bom dia, como vai. Se deixar 2 minutinhos, já está te criticando, porque é assim que nós somos. Não é assim? Você também não é assim? Eu, como homem, meu irmão, eu não tenho nada para te dar. Mas como servo de Deus, se eu me humilhar perante Deus, Deus pode me usar aqui para o seu benefício. Deus pode me usar aqui para falar o que você precisa de ouvir. E o que você precisa de ouvir, muitas vezes não é o que você quer ouvir, é aquilo que Deus quer falar com você. Por isso aqui, quem tem que falar é Deus, é o Espírito de Deus que tem que me usar para falar com você. Senão você vai vir em vão, vir um homem falando. E tanto é que, para você ter uma ideia, eu estou com o texto impresso aqui, porque hoje eu já orei, pedi a Deus, pedi o que eu ia pregar aqui, e já fiz o esboço do que eu ia pregar, porque normalmente eu não faço esboço, mas hoje eu fiz. Então, se eu falar alguma coisa aqui que vá de encontro ao seu pensamento, não é eu que estou falando, porque você está aqui. Porque se não tivesse ninguém, eu ia pregar a mesma coisa. E se tivesse cheia a igreja também, eu ia pregar a mesma coisa, porque foi o que eu combinei com Deus. Entendeu? Para que você entenda que não é nenhuma perseguição, tem gente que fala, você falou isso, falou aquilo. Não, eu prego para Deus. Queria que os irmãos abrissem lá na página 752 do livro de Isaías. Página 752. Louvado seja Deus, que Deus é maravilhoso. Eu espero que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa. A nossa igreja também tem uma característica que nós não pedimos dinheiro para ninguém, não aceitamos também dinheiro de ninguém. Nós fazemos a obra por amor a Deus, por gratidão. Eu teria que pagar para ficar aqui pregando. Então também é um problema sério, porque nós pregamos o que Deus manda pregar. Mas uma coisa, meu irmão, se você observar na Bíblia, no livro de Jonas, tem uma palavra maravilhosa, porque Deus pega Jonas, e Jonas
era inimigo do povo de Nínive, e Deus manda um profeta, inimigo de um povo, vai pregar, e Deus fala: vai em Nínive e prega contra ela. E muitas vezes você vai ver aqui Deus vai mandar pregar contra você, contra o que você pensa, contra o que você acha. Só que o povo de Nínive foi inteligente, mesmo sendo um inimigo falando contra eles, reconheceram, falaram: não, nós estamos errados mesmo, vamos nos render à palavra de Deus. E eles se renderam à palavra de Deus, e Deus abençoou a cidade inteira. A Bíblia diz que Deus abençoou até os animais. Lá no livro de Isaías, no capítulo 1, página 752, diz a palavra do Senhor assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado: criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Veja bem que mesmo essa palavra sendo dirigida especificamente a um povo, você tem que entender que toda a Bíblia foi escrita para você. Deus escreveu a Bíblia, hoje está em português aí, e colocou na tua mão. É para você, tudo que está escrito aqui é para você. Tanto é que Deus fala que, olha, dê ouvidos aos céus, e dê ouvidos tua terra, para toda a terra. Deus diz: porque o Senhor tem falado, eu criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Nós muitas vezes nos rebelamos contra Deus e não queremos enxergar isso. Versículo 3: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha aqui, que absurdo que a Bíblia está falando aqui. A Bíblia está dizendo que um boi, um animal irracional, que não sabe fazer um óculos, que não sabe fazer um microfone, que não sabe fazer uma bengala para andar, um animal irracional que não vai na faculdade, ele conhece o seu dono. E nós que raciocinamos, que sabemos que Deus existe, que precisamos de Deus, que na hora da dificuldade clamamos a Deus, que sabemos que quando formos enfrentar a calamidade, a morte, nós vamos pedir ajuda para Deus, que sabemos que o homem não pode nos ajudar, que até o ateu na hora da morte ele grita: ai meu Deus. E no entanto, nós não queremos conhecer a Deus, nós não queremos amizade com Deus, nós não queremos andar com Deus. Mas você vai dizer para mim: olha, eu não tenho tempo, eu isso, eu aquilo. Mas eu digo para você, para fazer uma faculdade de medicina, ou de direito, ou de odontologia, você teve tempo para depois de 5 anos, obedecendo a regra do homem, de no mínimo 5 horas por dia, de segunda a sexta, ir na faculdade, e ler o livro que eles mandassem. O livro que eles mandassem tem que ler, não importa o absurdo. Para no final você pegar um canudinho, você nem sabe o que fazer com aquilo, que aquilo é só para você ganhar dinheiro e que acaba ainda por cima. E um livrinho só, que Deus coloca na sua mão, para você saber quem é Ele, para você adorar o Deus certo, para você não ficar adorando o Deus que está na sua cabeça, ou Deus que o homem cria e diz para você que é. Daí você não tem tempo. Mas eu vou mandar uma mensagem de Deus para você. Tempo é uma questão de preferência. Você tem que preferir Deus. Jesus falou: quem não deixar pai, mãe, ou irmão ou irmã, marido ou mulher, filho ou filha, por amor de mim, não é digno de mim. Ora, imagina, você vai casar com uma mulher, você está namorando, está apaixonado por ela, noiva, vai casar, e na hora que você vai assinar o papel que você vai casar com ela, ela fala: olha, é o seguinte, nós vamos casar, mas você vai ficar morando aqui, eu vou morar nos Estados Unidos, de vez em quando a gente se telefona, de vez em quando a gente se fala, mas fica tranquilo,
quando eu estiver dirigindo, eu vou ficar pensando em você, quando eu for no banheiro, eu vou ficar pensando em você, quando eu ouvir uma música, eu vou ficar pensando em você. Eu vou pensar em você o dia inteiro, mas é você para lá e para cá. Você casa com ela? Casa não, meu irmão. Casa não. Não casa, você quer andar com a pessoa. Deus quer andar com você. Você tem que querer andar com Deus. Deus não vai mudar o projeto dele por causa de você, não. Você que tem que mudar a sua vida por causa de Deus. Essa é a verdade. Porque muitas vezes o teu pensamento te engana. Você acha que adorar a Deus, que amar a Deus, que casar com Deus, que andar com Deus é ruim. Porque a sociedade, o mundo lá fora, ele bota na tua cabeça que igreja é um lugar chato, que ler Bíblia é enjoado, que Deus não soube escrever a Bíblia. Bota na sua cabeça que agora, se você for ter uma amizade com Deus de verdade, relacionamento com Deus, agora você está morto, você não pode fazer mais nada, que a sua vida não vai ter graça. Isso é mentira, meu irmão. A felicidade é só com Deus. Por que pessoas aí, ricas, poderosas, famosas, milionárias, se suicidam? Tem tudo. E suicida, ou vive com depressão, infeliz, separa. Pessoas que a sociedade inteira inveja, casam, separam, têm filhos, separam. Porque Deus, quando te fez, Deus colocou dentro de você 3 coisas que você não tem como fugir delas. Primeiro, o desejo de ter um Deus. Segundo, o desejo de viver eternamente. Você chegar com uma velhinha de 95 anos no hospital, falar para ela: a senhora quer ir para o céu? Eu quero. Eu vou matar a senhora agora, não vou morrer, não. Peraí. Por quê? Desejo de vida eterna. Isso é inerente a nós. Não tem como você fugir disso. E outra coisa, Deus colocou dentro de você, meu irmão, um vazio dentro do seu peito enorme, que jamais você vai conseguir encher ele, a não ser um dia que você tomar uma atitude de amar a Deus. Esse vazio Deus colocou de propósito. Por isso que o homem é ansioso, por isso que o homem é tão inconstante, por isso que o homem não se sacia, porque esse vazio só pode ser preenchido o dia que você amar a Deus. Por isso que o mandamento de Deus, quando os discípulos chegam para Jesus e perguntam: mas Senhor, quais são na verdade os mandamentos? Querendo um livro de lei, materializando o reino de Deus, Jesus fala: o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre o teu trabalho, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu dinheiro, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Deus também não quer um cidadão: eu amo a Deus, né? Deus não quer isso, não. Deus quer consciência. Eu amo a Deus pela razão. Eu tenho certeza que Deus existe. Eu tenho certeza que existe um Deus com um reino, com um governo maravilhoso, um governo justo. Não esse governo ridículo do homem aí. Me mostra um governo do homem que foi bom. Mostra um para mim. Cita na história um que foi bom para o povo. Você precisa do governo de Deus. Você precisa da amizade de Deus. Você precisa do amor de Deus. Você precisa da justiça de Deus. Você precisa da verdade de Deus. A tua família precisa da verdade de Deus. No mundo se cometem loucuras e absurdos. Uma criança nasce com uma dificuldade muito grande, porque é um estresse que envolve o nascimento de uma criança. E essa criança nasce, aquela mãe já começa doando a sua vida para aquela criança, aquele pai doando a sua vida para aquela criança, e a criança começa a crescer, ela não sabe de nada, a criança é um papel em branco, até a língua que ela vai falar, quem vai escrever a língua que ela vai falar é a convivência que ela vai ter. A minha filha fala português porque foi criada aqui no Brasil, porque se eu pegasse ela e levasse ela para a Rússia, ela falava russo, levasse para o Japão, falava japonês.
E a sociedade vem escrevendo uma história vergonhosa nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos. Acabam com nossos filhos, depois dizem que nossos filhos não valem nada e jogam na cadeia, ou ficam criticando a gente. Essa é a verdade, porque falta Deus. Por isso que Deus fala: ensina os teus filhos o caminho do Senhor, e eles vão te dar alegria. A criança, o jovem precisa de conhecer o projeto de Deus, precisa de aprender a amar a Deus, para que a vida dela seja boa. Versículo 4: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo Israel, voltaram para trás. Por que sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Serão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como uma cabana na vinha, como uma choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado como remanescente, já como Sodoma seríamos semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses a pisar os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para a minha abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, andar, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Vinde então e arme-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e obedecerdes, comerei o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Para um leigo, uma pessoa que não conhece o projeto de Deus, ela pensa assim: puxa, mas que palavra pesada é essa? Que absurda essa palavra. Deus é ruim, Deus é mau. Eu digo para você, essa é uma palavra maravilhosa. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Porque se Deus não me chamar minha atenção, se Deus não mostrar para mim aqui como essa palavra está dizendo, que eu tenho coisas ruins dentro de mim, que esse mundo está cheio de coisas ruins, que eu preciso de me converter, Deus aqui está me chamando à conversão. Se eu me converter, se eu mudar meu jeito ruim, se eu começar a fazer o bem, Deus vai estar comigo. Se eu não fizer o bem, diz aqui a palavra do Senhor: por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei.
que Deus ouve qualquer tipo de oração, que Deus ouve todo tipo de oração. A Bíblia deixa claro que não. E eu concordo, porque apesar de Deus ser bom, apesar de Deus ser maravilhoso, perfeito, Deus é justo. Deus é justo. E você, é fácil você entender a justiça de Deus. Você que é quase justo, porque o ser humano não é totalmente justo. Você que é quase justo, se você descobrir que um filho teu está assaltando o banco, você vai levar um choque, vai ficar triste, muito triste. Mesmo que você amando ele ao ponto de dar vida por ele falar para você: mãe, pai, nós vamos fazer um assalto no Guaraçaba, eu quero que você ajude a gente. Você não vai, mas você não me ama. Eu te amo, mas a minha justiça não deixa de acompanhar. Você tem que entender isso. Deus é justo, meu irmão. Deus é perfeito. Por causa da justiça de Deus, Ele não vai concordar com os nossos defeitos, com as nossas iniquidades, com as nossas falhas. Tem gente que vem na igreja e reza, e sai da igreja, vai tomar a mulher dos outros e acha que Deus está ajudando ele. Deus ouviu a minha oração. Tem hoje, com esse evangelho mentiroso e fácil que tem por aí, essas igrejas vendendo o reino de Deus, traficante vindo na igreja dando dinheiro para comprar Deus, ladrão vindo na igreja dando dinheiro para comprar Deus. E ainda eu vi várias gravações já de bandido agradecendo a Deus porque Deus ajudou a explodir caixa eletrônico, e que Deus ia ajudar eles nos próximos assaltos. Que Deus é esse? Isso é o capeta, isso é Deus? Que Deus é esse que vai ajudar os outros a fazer coisa errada? Que Deus é esse que vai concordar com o teu erro? Esse não é Deus. O Deus da Bíblia não faz isso. O Deus da Bíblia é justo. Ele vai ouvir a tua oração quando você se render a Ele. Quando você, mesmo você ainda tendo falhas, mesmo você ainda tendo defeitos, mas se você se humilhar e falar: Senhor, eu não consigo ainda, eu não consigo tratar minha esposa como eu deveria, eu não consigo ainda ter paciência no trânsito, eu não consigo ainda ser uma pessoa boa, bondosa, eu tenho muitos defeitos em mim, mas eu quero mudar. Aí Deus começa, Deus faz um milagrezinho aqui, Deus faz um milagrezinho ali, para você saber que Ele existe, para Ele te ajudar. Deus te guarda aqui, Deus te guarda ali, porque Deus tem a esperança que amanhã você pode de verdade se converter e se tornar gente. Porque não é possível que no outro mundo que você está pensando em ir para lá, vai ter um monte de animal lá. Porque do jeito que está isso, todo mundo agora for para o céu, vai virar inferno lá, ou não? Ou não? Eu estou falando uma loucura aqui. Então, meu irmão, Deus ouve a oração do pecador? Ouve. Quando o pecador se propõe a deixar o seu pecado. Jesus falou para Maria Madalena. Jesus expulsa 7 demônios de Maria Madalena, que estava vindo para morrer, ia ser apedrejada por adultério, acusada de adultério. Ela tem um encontro com Jesus, se rende a Jesus. Jesus expulsa 7 demônios dela. Está escrito claramente na Bíblia. E Jesus diz para ela: vá e não peques mais. Então você tem que se arrepender todos os dias das ruindades que você tem, porque o verdadeiro cristão não é aquele que reza, não, meu irmão. O verdadeiro cristão é aquele que apresenta o seu coração, o seu pensamento, a sua vida para Deus todos os dias. E ele examina esse livro e fala: Senhor, olha, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, hoje eu fiz aquilo outro. Rezar é isso. Orar é isso. Oração. Orar é falar com Deus. Ação é tomar atitude de mudar. É claro que muitas vezes você não vai conseguir mudar do dia para a noite. Muitas vezes do dia para a noite você não vai conseguir mudar. Mas o que importa, o que Deus vai ver em você, é o seu desejo de mudar. A sua vontade. Coitado, meu filho é fraco, mas vou ajudar ele. Por isso que às vezes Deus faz milagre na vida da pessoa. Mas a maioria dos milagres que estão acontecendo nas igrejas por aí, porque tudo quanto é igreja tem milagre. Até na minha aqui tem milagre também. Só que a maioria dos milagres, meu irmão, é falso milagre.
Porque o diabo cura a pessoa para ela ficar cativa nela. O falso profeta lá, o diabo usa ele porque Jesus deixou claro isso aí na Bíblia. O falso profeta, ele reza lá, você é curado, aí você fica cativo dele. Eu vou naquela igreja porque lá Deus está lá. Deus está na verdade, meu irmão. Deus está na verdade. Jesus falou: pelos seus frutos conhecerei a sua árvore. Por exemplo, tem igreja aí que o cara ficou bilionário pegando dinheiro do fiel, que precisava fazer a tal da obra, que a obra de Deus faz com vontade, com dinheiro. E vai lá e compra um canal de televisão, com dinheiro do fiel, bota no nome dele, e o canal de televisão do cidadão passa a mulher pelada. Eu te pergunto, você que é casado, a senhora que é casada, a senhora gosta que o seu esposo fica vendo mulher nua na TV? Você acha que Deus está nesse negócio? Você acha que é Deus que está nessa igreja? Ah, mas eu fui lá e fui curado, não é? Mas ficou cativo, seu coração ficou lá. Porque Jesus falou: é melhor você entrar no reino de Deus sem uma perna, sem um braço, doente, sem dinheiro, do que você ganhar tudo aqui na terra, ter saúde, ter dinheiro, ter tudo e perder a salvação. O verdadeiro cristão é aquele que busca a salvação da vida eterna. Esse é o prêmio. E lá no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 28, agora eu vou ler rapidamente aqui, porque o meu tempo já se foi. Eu só vou ler para você o que Deus fala sobre oração. Jeremias 2, 28 diz assim: mas onde estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem eles, se te podem livrar no tempo da tua tribulação. Porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Por que disputais comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Deus não aceita intermediários. A Bíblia diz que só há um intermediário entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o homem, como homem. Deus não aceita intermediários. Por isso que Deus fala aqui, no dia da sua dificuldade, a gente vê muitas pessoas aí clamando a Deus, até revoltado com Deus. Mas Deus pergunta para essa pessoa: pega agora os seus deuses, os seus deuses de prata, os seus deuses de ouro, os seus deuses de madeira, e pede a eles para te ajudar, que se levantem eles que se podem te livrar no tempo da sua tribulação. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu concordo. Já por isso que ele é Deus. Jeremias 7,16. Deus fala para Jeremias assim: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Jeremias 11,11. Porque assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então irão à cidade de Judá, os habitantes de Jerusalém, clamarão aos deuses a quem eles queimaram incenso. Este, porém, de modo nenhum os livrarão no tempo do seu mal. Tem muitas pessoas que perecem aqui na vida, que sofrem, e botam a culpa no diabo, botam a culpa nos outros, mas está recebendo o castigo de Deus. Está aqui, é claro a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ver, por causa da justiça de Deus. E muitas vezes Deus fala também aqui na Bíblia que Ele repreende aquele a quem ama, Ele castiga aquele a quem ama. Muitas vezes a pessoa tem que entrar no deserto, tem que entrar no sofrimento para acordar e se tornar uma pessoa melhor do que ela é, e reconhecer Deus na vida dela. Jeremias 11,14. Deus diz para Jeremias: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor e oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Provérbios 1,28. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Provérbios 28,9. Porque desviam os seus ouvidos de ouvir a lei é a Bíblia Sagrada, até a sua oração será abominável. Aquela pessoa que ela não tem amor à palavra de Deus, que ela não quer ouvir a palavra de Deus, que ela não quer ler a Bíblia, que ela não quer compromisso com a Bíblia está dizendo aqui: até a sua oração será abominável.
Miqueias capítulo 3, versículo 4: então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Oséias 8:2: e a mim clamarão, Deus meu, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou bem, o inimigo perseguiu-a. Eles fizeram reis, mas não por mim, constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Jó 27:8: porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Aqui deixa claro que Deus não ouve todo mundo. Jó 35:12: clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. Isso que eu falo, irmão, Deus vai te ouvir quando você chegar de coração puro e sincero para Ele. Salmo 66:18: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. As pessoas querem rezar, mas não querem mudar, e aí Deus não te ouve. 1 João 5,16: se alguém vier pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso digo que não ore. Então tem pecado. Tem gente que vai nas cadeias, acha que converteu até serial killer, matador em série. O cara mata, acaba com a sua família, destrói todo mundo, pega uma penazinha ridícula, que para mim tinha que ser prisão perpétua. E ainda tem pastor que vai lá e reza, o cara lê umas 4 folhas da Bíblia lá, e vai tudo no céu, entendeu? Deus é justo, meu irmão. Deus é justo, Deus é bom, o homem que é ruim. E eu te convido para você aceitar Deus no seu coração, entender que Deus é maravilhoso. E eu acho fantástico quando tem essas palavras de Deus. Eu sempre tenho a oportunidade de mudar meu pensamento, mudar meu coração. A nossa busca é de nós nos tornarmos melhores a cada dia, melhor para Deus, melhor com Deus, melhor com as pessoas que a gente convive. A gente ser pessoas mais educadas, mais finas, mais amáveis, mais românticas, né? Mais bondosas, mais iluminadas. É isso, para isso nós somos chamados. Nós somos chamados para representar Deus aqui na terra. Quando as pessoas olharem para você, verem a paz do Senhor vindo em você, a luz do Senhor vindo em você.